Bom dia, gente! Bom dia! Que friozinho, que delícia estar aqui com vocês. Bom dia! Bem-vindas a mais uma live de terça. Hoje eu quero falar sobre técnicas de desidratação. A gente toda terça-feira monta alguma arte aqui em aula, mas eu quis trazer um pouco sobre as técnicas. Bom dia, bom dia! Eu vou começar a falar sobre a técnica da secagem ao ar livre. A secagem ao ar livre nada mais é que desidratar a flor naturalmente. Então, o que a gente faz na secagem ao ar livre? Só deixa pendurada num varal. Sem nenhum químico, sem nenhum outro procedimento, nenhum produto, nada. É só deixar ela pendurada no varal. E geralmente 15 dias mais ou menos é suficiente para desidratar. Bom dia! Desidratar uma flor nessa técnica. Por que a gente pendura num varal? Simplesmente por conta da gravidade. Então não tem nenhuma mágica por conta da gravidade. As flores são pesadas, então imagina a rosa. A haste dela é fininha e a rosa é grande, pesada em cima. Se você deixar ela secando assim, na posição natural dela, o que vai acontecer? Ela vai pesar e vai entortar. Então a rosa vai ficar assim. Então por isso que a gente pendura, porque aí o peso fica na parte de baixo e depois que ela perde toda a água e desidrata por completo, ela fica na posição vertical certinho. Então por isso que a gente pendura, não tem que descer água, nada. É só para que ela seque nessa posição, na posição que a gente quer que ela não entorte. A hortênsia também a gente pode pendurar pelo mesmo motivo, né? Porque a haste fina, a flor em cima é pesada. A hortênsia é um caso especial, assim, é uma das flores que eu julgo mais difícil de desidratar. A hortênsia eu já tentei na água, então algumas espécies, igual na semana passada mesmo, eu estive no Mercadão para comprar flores e elas estavam desidratando a hortênsia ali no balde mesmo com água, porque a hortênsia é uma flor que precisa de muita água, muita água. Tanto que pra gente regar a hortênsia, a gente rega ela pelas pétalas. Então o certo é você, ao invés de colocar ela num balde, você pode pôr também, mas é você pegar pra borrifar assim e borrifar água nas pétalas dela. Ou até se ela tiver meio murchinha, você vira ela de ponta cabeça no balde, deixa ela absorver bem a água pelas pétalas e você vai ver que dá nova vida pra hortênsia. Então a hortênsia ela precisa de muita água. Por esse motivo, às vezes você pode deixar ela desidratando na própria água, no balde. Então você deixa ela no balde e ela seca ali mesmo. Só que o que acontece? Não são todas. Algumas cores eu sinto que são mais sensíveis, mais delicadas. Como o azul, por exemplo. Eu nunca consegui desidratar uma hortênsia azul. Assim, fica bonita, né? Ela até seca, mas ela entorta toda. Então, já tentei no forno. No forno também perde água bem e desidrata bem. O que acontece? O forno tem que ser temperaturas bem baixinhas. Então, 60 graus mais ou menos. Se o teu forno não chega, você não consegue controlar a temperatura mais ou menos 60 graus, você coloca uma colher de pau, a famosa colher de pau na ponta do forno para não deixar ele fechar totalmente. E bastante tempo. Porque senão corre o risco dela escurecer também. Então, ela ficar escura se você deixar numa temperatura alta. Tá certo? Então, pode tentar. Geralmente, a que dá certo no forno é a verde. Não sei porquê, mas a verde fica até mais bonita quando eu desidrato ela no forno. Tá bom? Então, a hortência é uma das que eu acho mais difíceis. Na técnica ao ar livre, qual que a gente pode fazer? A rosa é um exemplo da que eu só desidrato ao ar livre. A perpétua é uma flor linda que eu amo, só o nome perpétua, já amo esse nome. Também só desidrata ao ar livre, sem passar nenhum produto químico, nem nada, então só pendurar de ponta cabeça. A sempre viva também é outra. A lavanda também, desidratação ao ar livre. Então, essa é uma técnica para você começar em casa sem precisar de nada. Você tem um varal em casa ou pendurar atrás da porta, um gancho, o que você tiver. Ela é uma técnica super simples e mais ou menos seguindo essa regra dos 15 dias é um tempo que desidrata a maioria das flores. Me perguntaram aqui sobre o girassol. Não, o girassol não desidrata na técnica ao ar livre. O girassol desidrata bem na próxima técnica que eu vou falar agora, que é a técnica da sílica. A sílica gel, eu até trouxe aqui como eu costumo usar.
em um tupperware assim, vedado, com tampa. Porque a sílica é aquelas bolinhas que vem às vezes em roupas, em bolsas de couro, ou que a gente coloca dentro do guarda-roupa para tirar a umidade. Então o que ela faz? Ela vai tirar a umidade. Vai tirar a água das nossas flores. Por isso que é importante estar fechado, porque aí até acelera um pouco o processo. A sílica, olha, tem essas bolinhas aqui, já me perguntaram sobre a sílica de gato. Eu nunca testei, tá? Eu compro essa sílica aqui no Mercado Livre mesmo, mas eu acho ótimo. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Tupperware. Vou colocar as flores assim e, na verdade, eu tiro a sílica, coloco primeiro as flores e depois cubro com sílica. Tampo e deixo lá uns 2 ou 3 dias. Então, o girassol é uma delas. O que acontece? Ah, mas não cabe aqui a haste inteira do girassol. Eu corto a haste do tamanho que ele couber aqui, então vai ficar uma haste curta. E depois, se eu precisar desse girassol com haste longa para fazer um arranjo, eu emendo. Porque não justifica você ter um pote desse tamanho para colocar a haste inteira do girassol, porque você ia precisar de muita sílica. Então, eu utilizo um pote menor, corto aqui, depois eu emendo a haste, se for o caso, se eu precisar. O girassol, mais ou menos uns 2 ou 3 dias. A maioria das flores na sílica não, uns 2 ou 3 dias. Essas flores geralmente mais encorpadas, mais gordinhas, sabe? Elas funcionam melhor na sílica que desidratando ao ar livre. Porque o girassol, por exemplo, ele tem um miolo muito grande, mas ele tem as pétalas muito finas. Então, se você colocar tentar alguma outra técnica, como forno, por exemplo, tentar tirar essas pétalas, elas rapidamente enrugam, sabe? Entortam. Então, ela fica feia, porque o miolo precisa de um tempo maior para desidratar do que as pétalas. Entendeu? Então, você começa também a observar a forma das flores e já começa a entender qual técnica funciona, qual técnica não funciona. Então, outra flor que tem esse mesmo caso, a margarida. A margarida, se você olhar a margarida em corte, assim, né? Ela tem a pétala fininha, um miolão e a pétala fininha. Então, a mesma coisa, o miolo precisa de um tempo para desidratar, que é muito superior ao tempo que a pétala precisa. Então, dependendo da técnica, a pétala seca muito rápido e o miolo não. Então, ou pode apodrecer o miolo se você já usar sem ela estar completamente seca, ou a pétala pode entortar e ficar muito fininha, ficar muito delicada e quebrar. Então, por isso é importante a gente escolher a técnica certa. E vocês vão começando a entender, observando as flores, qual técnica funciona melhor para cada flor. Então, eu seco também rosas na sílica às vezes, e eu gosto do resultado, fazendo a mesma coisa. Corto a haste e depois emendo a haste. Mas como a rosa também vai super bem no varal, não precisa tanto o uso da sílica. A sílica eu uso também bastante para quê? Para usar uma técnica mista, ou seja, eu trabalho na prensa e na sílica. Então a prensa seria uma terceira técnica de desidratação, a prensa floral, que é a que eu faço, por exemplo, esses quadros. Então, esse quadro aqui eu trouxe de uma viagem que a gente fez. Então, cada pétala, cada florzinha, eu ia colhendo de algum lugar que eu visitei. Algum restaurante que eu fui, que tinha um arranjinho de flor na mesa, eu trouxe uma. Ao final da viagem, eu montei essa colagem com todas as pétalas e coloquei aqui até o nome da cidade. Fiz como se fosse uma recordação dessa viagem. Essas flores eu sequei em um livro. Então, a prensa floral é a mesma técnica do livro que a gente secava antigamente. Então, eu trouxe aqui uma prensa, mas o princípio é o mesmo. Essa prensa aqui é que a gente vende no site. Eu falo que é um modelo para viagem. Ela é bem pequenininha. Mas até que a prensa seriam aqui 2 chapinhas de madeira e aqui dentro os papéis. Eu vou mostrar para vocês a sequência certa para usar os papéis para secagem. Então, na viagem onde eu levado a prensa, então eu fui secando dentro de um livro mesmo, mas funciona da mesma forma. A única vantagem da prensa é que a gente pode dar pressão nas flores. Então, o resultado fica melhor.
O livro, ele até tem um peso ali sobre a flor. Se é uma flor um pouco mais encorpadinha, mais grossa, como o girassol a gente estava falando, por exemplo, o girassol precisa um pouco mais de pressão. Só o peso da capa do livro não faz com que ele vá achatando, sabe? Para ficar com o formato certinho. Então a prensa ajuda. Como é que a gente faz na prensa? Também não dá para ir lá e apertar com muita força de uma vez. As flores têm muita água, assim como o nosso corpo, né? O corpo humano tem, sei lá, 70% de água, as flores têm. Se você tirar toda a água de uma vez, o que acontece? A gente definha, entorta todo. As flores é a mesma coisa. Se você chegar aqui, colocar o girassol e espremer com muita força, tirando 70% de água de uma vez, ele vai estourar todo, vai deformar inteiro. Então não pode ir com pressa. Na verdade, essa técnica não pode ter pressa. Acho que a técnica que dá pra ter um pouco de pressa é a sílica, porque ela acelera bastante a desidratação. As demais não, as demais é paciência mesmo, principalmente essa é muita paciência. Então você vai colocando o girassol lá e vai dando pressão, não muita. Trocando o papel, porque aí ele vai soltar um pouquinho da água no papel, que é o papel absorvente ou um papel toalha. Você vai abrir essa prensa todos os dias e trocando esse papel. Aperta um pouquinho mais do que o que você apertou da primeira vez. No dia seguinte, abre, troca o papel toalha. Então tira a água e vai tirando a água aos poucos. E cada vez que você tirar um pouco mais de água, aperta um pouquinho mais. Então uma vantagem em relação ao livro é que a gente não consegue controlar essa pressão que a gente dá nas flores. Agora, o segredo da prensa, assim, tem que trocar o papel. Dá preguiça às vezes. Você quer secar as flores, deixar lá e falar, daqui 15 dias eu volto pra ver como ficou. Não faça isso, você vai perder todas as suas flores. Então, principalmente no comecinho, quando você acabou de colocar as flores, se são flores ainda que tem muita água, por exemplo, ranúnculo, tulipa, essas flores elas soltam essa água. Se você deixar essa água ali, ela apodrece. Então ela não só vai apodrecer, se ela não apodrecer, ela vai ficar marrom, ela vai perder a cor, que é tudo que a gente não quer, né? A gente quer que o nosso quadro fique com as cores das flores vibrantes, coloridas. Então a gente tem que ir trocando esse papel sempre, tá bom? Sempre. Então eu vou abrindo aqui, que eu vou mostrar pra vocês como funciona a parte de dentro. Também é importante usar um papelão. E para que o papelão? Cada papel tenha um papel importante na desidratação, na prensa. Então, o papel toalha, ele vai absorver a água dessas flores e você tem que trocar, senão pode apodrecer, pode mofar suas flores lá dentro da prensa. O papelão, ele é como um amortecedor, assim, das flores. Então, as flores mais gordinhas, mais grossas, como o girassol, tem miolo muito duro. Se você colocar porque a gente quer otimizar a prensa, né? Colocar o máximo de flores que a gente conseguir de uma vez só. Então, você vai fazendo camadas, sobrepondo. Se eu não coloco o papelão no meio, o que acontece? Uma flor vai marcar a outra flor. Então, a flor que eu colocar em cima, a hora que eu apertar, ela vai marcar a flor de baixo. Ela vai soltar água na flor de baixo. Se ela tiver um miolo mais pontudo, ela vai desenhar esse miolo pontudo na flor de baixo. Então, ela vai trazer essas marcas da forma dela nas flores que tiverem embaixo ou em cima. Então, por isso é importante a gente usar o papelão. Então, olha aqui o meu sanduichinho. O papelão em cima e embaixo. Então, se eu for secar mais flores, é sempre papelão, papel toalha, aí o papel específico para prensa. E repito, papel toalha e papelão. E começo de novo e vou sobrepondo, porque o papelão, ele vai amortecer aqui essas flores quando eu vou colocar pressão nos parafusos. O que eu não posso, por exemplo, colocar a flor direto no papelão. Eu até trouxe... Eu tenho aqui um caso que eu sequei umas flores bem fininhas. Vou tirar daqui por causa do reflexo. Vamos ver se vai dar pra enxergar. Estão vendo que essas flores têm essas marcas? Parecem umas estrias assim? Vai, dá um joinha se estiverem vendo aqui. As marquinhas dela, parecem umas linhas, né? Então, olha, todas ficaram assim. O que é isso aqui? Isso é o papelão. Que eu coloquei elas direto no papelão, quando eu apertei,
o papelão desenhou na flor, ele marcou todas as flores. Olha essa aqui, como ficou toda listradinha. Então, por isso que a gente tem que usar o papel apropriado. E o papel toalha é o que vai absorver a água. Então, a gente sempre vai trocar o papel toalha. E o papelão também é importante para amortecer e não marcar. Olha, aqui outro caso. A gente falou das margaridas, né? Margarida foi uma flor super difícil de prensar, porque ela tem isso que eu falei, um miolo grande, assim, alto, e as folhas são fininhas. Então, quando eu coloco na prensa, o que acontece? A parte de cima da prensa encosta no miolo, não encosta nas pétalas. Então, demora pra chegar a encostar nas pétalas. Se você tentar acelerar, olha aqui, ó, a mesma flor, comprei um maço só. Olha o tamanho dessa e olha o tamanho dessa, por exemplo. Então, por que essa ficou tão pequena perto dessa, né? Porque eu fui tentar adiantar o processo e coloquei na sílica. O que acontece? A sílica, ela tira a água de uma hora para outra, mas olha só, perdeu também muito volume. Então, tem que ir com paciência, tem que ir dando pressão no miolo, baixando esse miolo aos poucos, até que a prensa encoste em toda a flor, inclusive nas pétalas. E aí, com o tempo, até para não perder cor. Olha aqui também isso aqui eu fiz um compilado de vários casos que deram errado, tá? E guardei aqui nessa folha. Então aqui eu fiz na sílica, olha o que aconteceu. Aqui deixei o papel toalha, olha como essa ficou marrom perto dessa aqui. Entenderam? Então, daqui até uma que ficou boa, existe um caminho, gente. É muito, muito teste até você... posso chegar aqui e dizer, ó, façam assim, mas... vocês têm que ir observando as flores também. Vocês vão ver que a gente começa a ficar até mais observador, de passar na rua e começar a observar as flores e ver a paisagem, às vezes coisas que a gente não notava. Então é importante você ter esse olhar também para observar a natureza, para observar a flor, entender como ela é, qual a técnica que vai fazer com que ela desidrate melhor. Então, daqui até aqui existe um caminho, todo um processo que é muito além de chegar para vocês falar, façam assim. Então, a gente tem que se arriscar, testar também, chegar nos nossos próprios resultados. Então, olha aqui, olha a diferença de cor. Essa aqui também, como ficou pequena e ficou marrom, né? Então, a gente não quer, são resultados que a gente não deseja. Olha essa aqui também. A mesma flor. Põe na sílica, olha o que acontece. Então é isso, a sílica tira a água do dia pra noite, mas também perde todo o volume. Isso aqui é prensa, né? Paciência. Isso é paciência, isso é uma pessoa com pressa, olha a diferença. Parece um meme, né? A pessoa com paciência e a pessoa com pressa. Então olha a diferença, a mesma flor, resultados totalmente diferentes. Então não adianta tentar, às vezes, acelerar e apressar as coisas, que nem sempre funciona. Essa aqui é a dália. Dália funciona super bem na sílica. Então essa aqui eu fiz uma desidratação na sílica. Aqui ela tá desidratada. Aqui no forno, não, escureceu demais, entendeu? Ainda mais a flor branca. A flor branca, no geral, ela escurece um pouco. Todas as flores. Então, se ela for laranja, ela vai tender para um laranja mais escuro. A rosa vermelha, eu até nem gosto muito de secar a rosa vermelha, porque ela fica quase preta. Olha, aqui uma rosa vermelha. Então, ela escurece mesmo. Então, a branca, dificilmente, depois de seca, vai ficar branca. Ela puxa, fica um pouco mais escura mesmo, mais marrom. Eu gosto bastante de secar as rosas cor-de-rosa mesmo, porque ela escurece um pouco, mas continua rosa. A vermelha eu acho que ela fica muito preta, muito escura. Qual mais eu tenho aqui? O ranúnculo. Também tá... Peraí, tá com o reflexo, eu vou tirar. Então, o ranúnculo eu tentei... não adianta, ficar da foto que revelaram. Na sílica e na prensa. Na prensa fica lindo, mas olha aqui meus ranúnculos todos embolorados, porque eu deixei também muito tempo na prensa e não tirei a água. Olha, ficou tudo aqui bolor, preto, e olha como a flor é maravilhosa. É uma das flores mais lindas, eu acho.
Ai, eu sou suspeita, é difícil se me perguntarem qual a flor mais linda, eu às vezes nem sei dizer, porque eu gosto de tantas, mas ranúnculo é uma delas. Trouxe aqui mais um exemplo de trabalho na prensa, de desidratação. Esse quadro eu fiz com flores do Mátria Parque, é um parque de flores lá no sul, perto de Gramado. Então fiz esse trabalho para eles, estive conhecendo o parque no começo do ano. Trouxe uma flor de cada jardim, é um parque gigantesco de flores, assim, enorme. Tanto que para visitar você tem que alugar bicicleta ou aqueles carrinhos de golfe para conseguir visitar o parque todo. Então tem uns jardins, cada jardim de uma espécie, um tipo de flor. Então eu peguei uma flor de cada um dos jardins de lá e fiz essa arte para eles. Então olha como todas as cores, todas as flores têm cores vibrantes, né? Outra dica, por quê? Porque eu colhi as flores direto do canteiro e já coloquei na prensa. Isso faz muita diferença. As flores que a gente compra para prensar, geralmente elas já passaram por câmara fria, já tiveram muitos choques de temperatura, porque ela entra num caminhão refrigerado. Aí ela chega, ela vai ser vendida numa feira, no Ceasa, depois ela volta para uma câmara fria, ela sai da câmara fria, entra na câmara fria. Esse choque de temperatura, ele acaba com as flores. Então, quando a gente prensa essas flores que a gente compra nos mercadões de flores, elas não ficam tão bonitas quanto essas aqui. Que olha esse amarelo, olha aqui esses cor-de-rosa, né? Ela manteve muito mais a cor, porque foram flores que eu peguei do canteiro e já coloquei na prensa. Outra coisa que às vezes faz diferença também é o horário, não por conta do... dizer sol da manhã, só pode ser de manhã, só pode ser à tarde, solstício de inverno, não. Mas porque as flores de manhã, elas têm um orvalho, ainda mais se a gente tá agora nessas temperaturas mais baixas, e é água, né? Querendo ou não, é água, e tudo que é água a gente não quer. Quem trabalha com desidratação de flores, a gente não quer a água. Então, essas flores da manhã que tem esse orvalho, se você pega, colhe e já coloca na prensa, ela já vai com essa aguinha. Então, essa aguinha talvez faça com que a flor também fique um pouco mais marrom, porque tem água. Então, nesse caso, o ideal é a gente secar ela com papel toalha antes de colocar na prensa. Por isso que à tarde já não tem esse orvalho já. Então, seria um melhor horário, se tiver que escolher um melhor horário para colher, para poder desidratar na prensa, seria na parte da tarde. Olha a diferença, né, desse quadro aqui para esse. Então, a diferença das cores das flores. Esse bem mais colorido, né? Então, é isso. Então, falei da técnica da secagem ao ar livre. Falei de sílica, de prensa. E agora a gente pode até fazer uma arte aqui. Eu trouxe uma bandejinha, que tem o reflexo da luz, mas uma bandejinha com um vidro. Vou soltar o vidro e vou usar o papel, esse papel colorido, pra gente tentar fazer alguma coisa de cor diferente. Acho que aqui tem 2 folhas, porque o fundo colorido também fica muito bonito. Esses 2 quadros que eu fiz, eu mostrei pra vocês, eu fiz com fundo branco, mas o fundo colorido também fica bem bonito. Eu tirei o vidro e vou usar aqui para medir e cortar. Eu vou baixar a câmera para vocês conseguirem acompanhar melhor, tá bom? Então, vou usar o próprio vidro aqui para deixar uma folguinha para cortar o papel. Esse papel é o papel Color 7, que são esses coloridos. Eu costumo usar esse ou o papel verger mesmo. Vou cortar aqui. Essa é uma das técnicas, acho que eu mais gosto, porque acho ela até poética, assim, você poder eternizar as flores, essa ideia de eternizar em um livro, de você poder trazer flores de qualquer lugar, de às vezes um lugar que você estava viajando, ou uma flor de algum momento especial, que as flores, elas sempre acompanham a gente nos momentos especiais, né? Você vê que um aniversário, um casamento, sempre tem flores.
até em algum momento difícil as flores estão presentes porque elas são um carinho, como um abraço. Ficou um pouco menor até, nossa. Não, mas tá bom. Que vai combinar aqui com o meu roxo? Eu acho que amarelo dá um contraste bacana. Aqui, assim que eu armazeno as minhas flores, tá bom? Pode ser tanto, ou até mesmo em envelopes. O que eu faço? Coloco do lado de fora do envelope a flor que tem dentro. Aqui coloquei um durex mesmo, só pra ficar mais fácil quando você tem muitos tipos de flores, muito envelope, várias espécies. Então coloco aqui dentro do envelope. É super fácil de guardar, porque aí eu junto todos, coloco numa pasta. Isso aqui é primavera. E eu acho até um envelope melhor do que as caixinhas, porque o plástico as folhas acabam grudando às vezes nele. Ou também de ficar balançando assim, elas entortam as pontinhas. Então dentro do envelope fica plano, sabe? Mantém o formato das flores. Mas nesse aqui eu tenho várias florzinhas amarelas. Vou usar uma pinça pequenininha. Tenho aqui, ó, um girassolzinho. Essa aqui é hortênsia, fica uma florzinha bem bonitinha. Essa outra é amor perfeito. Ai, essa fica linda, que ela já tem um miolo meio roxinho, vai dar um contraste bacana aqui com o meu papel roxo. Essa aqui, a orquídea. Essa eu desidratei no micro-ondas, não falei sobre a técnica do micro-ondas, mas no meu perfil tem vários vídeos ensinando a desidratar no micro-ondas. Orquídea é super fácil. É outra técnica para os apressados, que desidrata na mesma hora. Então, vou colocar um pouquinho de verdinho também. Olha a cor dessa pétala aqui, que linda. Deixa eu pegar pra você. Olha, bem colorida. Essas aqui também tem um tom lilás. Essa aqui é agapanthus, olha, linda também. Ficou roxo com roxo, mas ainda assim ficou interessante. Tenho aqui também azul, hortênsia. Olha como o azul também ficou bem colorido. Então, acho que a dica principal para manter a cor é tirar a água, é se atentar com o papel toalha, trocar com bastante frequência. Nos primeiros dias, às vezes até trocar mais de uma vez no dia o papel toalha. Tenho mais dessas roxinhas. E aqui agora, para montar a colagem, vocês vão ver assim, são dois trabalhos. Colar é uma coisa, mas colar acho que seria a parte fácil. Porque posicionar as flores onde você quer que elas fiquem, a gente começa assim, vai espalhando todas as flores, depois você vai movimentando com a pinça até chegar no resultado que você quer, nas formas que você quer, aí depois a paciência de colar. Mas esse trabalho de encaixar é como montar um quebra-cabeça. É um exercício de paciência. A técnica de prensa também é chamada de Oshibana, porque na Idade Média eles já prensavam as flores para estudos de botânica. Então, para montar os herbários, desidratavam as flores nas prensas para estudar a botânica. Já no Japão, eles já começaram a usar essa técnica como um exercício de paciência para testar a concentração, a paciência. Então, os guerreiros samurais até utilizavam essa técnica para trabalhar a paciência, concentração, disciplina. Então, é um trabalho que não adianta realmente ter pressa. É gostoso até nas nossas oficinas, quando tem oficina dessa técnica,
tem que ser com uma música, o ambiente todo importa, sabe? Não adianta você estar querendo fazer isso apressado, porque as flores são super delicadas, elas rasgam. Eu tirei o girassol porque ele tem mais espessura, é um pouco mais grosso, e como eu vou montar uma bandeja, se o vidro não ficar bem retinho, pode ser que depois eu não consiga apoiar nada nessa minha bandeja. Vou começar espalhando assim. As que dão mais contraste são as amarelas, então eu vou distanciar as amarelas, deixar uma mais aqui nesse cantinho. Essa maior eu vou trazer mais pro meio. Vou colocar essa orquídea aqui. Aqui nos cantinhos o verdinho. Vou usar um verdinho aqui também. É legal também, para quem conhece o círculo cromático, trabalhar com contrastes, então de cores complementares, de cores análogas. Então, se você conhece assim as cores complementares, sempre pensar nessa paleta de cores, que isso ajuda a gente a montar composições. E aí vai encaixando, vê? Aqui tem um espaço que parece um triângulo, encaixa uma flor que tem esse formato. Aqui vai encaixar essa assim. Aqui um pouquinho mais pra cá. Coloca as pequenininhas por último, que aí você vai preenchendo todos os cantinhos. Ai, gente, essa Amor Perfeito tá a coisa mais linda. Olha, eu vou até colocar mais próximo. Não tá dando muito foco, mas olha que delicadeza. A parte do miolinho dela tá dando pra ver perfeito. Vou colocar ela aqui. Bem aqui no meio. Tá. O que mais? Acho que eu ainda tenho aqui umas pétalas amarelas que eu agora posso colocando elas no meio, assim. Preenchendo todos os cantinhos. E com cuidado para não rasgar, porque ela fica realmente muito fininha quando tá desidratada. Ai, tá ficando lindo. Onde vai essa? Aqui. Tantos. E pronto. E agora pra gente começar a colar isso, hein? Ainda dá pra colocar mais umas miudinhas. Eu que tô... Ai, um cabelo. Tô testando, na verdade, a paciência de vocês, né? Que já não estão nem aguentando ficar olhando mais. Esse quebra-cabeça aqui de florzinhas. Ai, essa tá muito delicadinha. Não vou nem pôr. Ai, achei uma mais fofa ainda. Que linda essa. Ai, tá quase branquinha. Também vai... E ela tem o miolo roxo, vai ficar linda aqui um contraste também com o papel. Vou achar um canto pra ela. Acho que é isso, acho que não vai encaixar mais nada. Agora eu vou começar a
fazer a colagem. Como é que a gente vai colar? Sempre eu uso a pinça sempre, tá? E coloco a flor assim apoiada no meu dedo indicador e passo aqui a cola no verso, sempre usando apoiada, porque dá pra apoiar assim na mesa, dá, mas se você passar a cola na mesa, ela ficar grudada na mesa, a hora que você for puxar, a chance dela rasgar é grande. Então, eu prefiro passar assim no dedo e depois uso a pinça pra encaixar aqui no papel. Nesse caso, como a gente vai colocar um vidro em cima, não tem necessidade de passar em toda a flor. Então, você pode passar só um pinguinho, assim, colocar, porque depois o vidro vai fazer pressão. Mas, olha, eu vou dar essa aqui de exemplo. Então, vendo que essa aqui, Amor Perfeito, ela tá com a pétala mais tortinha. Então, se eu estivesse usando um quadro caixa, que é aquele quadro onde o vidro fica afastado do quadro, o ideal é a gente passar na flor inteira. Um quadro como esse aqui que eu tinha mostrado antes, tá? Então, vendo que a minha colagem tá lá no fundo e tem um afastamento de uns 2 centímetros do vidro. Se a gente não passa a cola na flor inteira, com o tempo a flor entorta e desgruda, entendeu? E só a parte onde tinha cola que vai ficar mesmo no fundo. Então, por isso que o ideal, né, é você passar na flor inteira. Então, olha, coloca a flor assim no verso, apoia no dedo, né, no dedo indicador, vai passando com cuidado, porque pra rasgar é muito fácil, ela fica muito fininha, muito mais fina que um papel. Então, olha, eu uso a pinça. Agora eu vou escolhendo aqui as flores. Então, o primeiro trabalho é posicionar e fazer o quebra-cabeça. E depois ir tirando uma por uma para fazer a colagem. Opa. Eu acabei de falar de ficar colada no dedo. Então, olha, exercício de paciência. É bom começar colando as maiores, porque aí se tiver alguma movimentação assim, as pequenininhas são mais fáceis de encaixar, de trocar. Então, vou pegar aqui a orquídea, lembrando que essa orquídea eu desidratei no micro, que tem vídeo lá ensinando a fazer a desidratação no micro-ondas. Pego aqui. Papel roxo, orquídea roxa, mas ainda assim ficou bonito. Dá pra enxergar aqui bem o meio dela. Essas aqui vou passar só um pinguinho de cola. O que acontece? Às vezes quando solta também alguma pétala... Ah, olha, falando nisso, olha o que aconteceu. Acabei de falar, as palavras têm poder. A gente pode colar ela de volta aqui no meu papel, entendeu? Então, é bem comum você, durante a colagem, alguma pétala soltar. Então, você vai lá e reconstrói a flor no próprio papel. Pronto. Então, viram que eu emendei aqui essa pétala direto aqui no papel. Ah,
Apoio aqui no meu dedo, passo a cola. As folhas são mais fáceis. Então, bem pouquinha cola, tá? Pra também não... Se ficar muito molhada a flor, ela entorta. Então, passa uma camada bem fininha de cola. Eu gostei que ficou bem colorido mesmo. O amarelo realmente dá um contraste lindo com o papel roxo. Acho que eu nunca tinha feito uma com fundo colorido. Nas oficinas eu sempre levo para as alunas escolherem o papel e já saíram várias com papel escuro, mas eu mesma acho que nunca tinha feito. Olha, essa aqui quase colou mesmo no meu dedo. Essa primavera linda. E trouxe essa opção, que é uma alternativa. A gente sempre faz quadros, né, com as flores prensadas. Então também pensar em fazer outros objetos mais utilitários, igual a bandeja, que você pode usar para decorar. Às vezes montar um kit higiene de bebê com uma bandejinha com flores, ou uma bandeja para o lavabo, enfim, várias ideias que você pode montar, que não seja só montar o quadro de flor. Esses quadros eu acho que fica bem bonito também para porta de maternidade. Então, montar um jardim e pensar como personalizar com o nome da criança. Uma opção bem diferente também. Essa hortênsia azul tá coisa mais linda. Agora o desafio é ver o que tá colado, o que tá solto ainda. Essa aqui grandona tá solta. Ai, olha só. Aconteceu, hein? Que eu mais temia. Agora que a gente vai fazer? Colar metade, metade.
volta aqui. Pronto. Ainda tem bastante flor aqui sem colar. Eu vou tentar colocar o vidro pra também não tomar muito o tempo aqui da live. Então a maioria já tá colada. Agora eu vou colocar aqui na minha bandejinha. Sempre essa luz. Assim a nossa bandeja. Bem colorida, bem diferente, com várias espécies. A gente tem orquídea, tem hortênsia, amor perfeito, tem... Essas folhinhas são da hortênsia também. Linda, né? Eu adorei esse fundo também roxo, esse fundo escuro. Achei que deu bastante destaque. Então, trouxe vários exemplos aqui para vocês hoje de trabalhos com essa técnica da prensa. Então, quadros, a gente montou a bandeja, que eu adorei, que eu nunca tinha feito, principalmente assim com fundo escuro. E para vocês deixarem também a imaginação, né, para criar outros trabalhos. Outra coisa que outra dica, né, que eu não dei das flores, esse spray aqui da Artfix, é ótimo que ele é fosco, então procurem sempre esse acabamento fosco. Tem os dois acabamentos, acabamento brilhante também, mas o fosco ele não muda nem nada assim na aparência, na composição da flor, então pode usar, só não aplicar muito próximo da flor, então dá um distanciamento, mais ou menos uns 30 centímetros e aplica, porque senão ele cria uma película, fica como uma poeira assim em cima da flor, ela fica meio esbranquiçada. Então, um distanciamento, aplica o spray porque ele tem proteção UV. Então, as flores, o que acontece quando a gente faz esse tipo de trabalho aqui, se você deixar numa parede perto de janela, que tem muita insolação, as flores começam a desbotar com o tempo. Então, é super comum. Outra proteção que o verniz tem é que tem antifúngico, fungicida, então também protege para não dar bichinho, não acontecer nenhum problema dentro da colagem. Dentro do quadro, né? Ai, aqui tá esse reflexo horroroso, mas essa foi nossa bandejinha que a gente fez em aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui, enquanto estava fazendo a colagem, não consegui acompanhar muitos comentários. Se alguém fez alguma pergunta aqui e eu não consegui olhar, não respondi na hora, depois eu vou deixar lá a live salva, depois manda nos comentários lá que eu respondo, tá bom? Um bom dia pra vocês e até terça-feira que vem.